Vamos conversar agora a respeito das práticas pedagógicas da área de ensino religioso, que abriga o componente curricular ensino religioso. Nessa área do conhecimento e nesse componente curricular, são considerados como marcos normativos, né, a legislação, o que é estabelecido pela LDB 9394, a resolução número 2 de dezembro de 2017 do Conselho Nacional de Educação, né, que estabelece, né, no âmbito da BNCC, o ensino religioso como um componente curricular de oferecimento obrigatório pelas escolas públicas de ensino fundamental e facultativo ao aluno participar dessas atividades, né, dessas aulas ou não. Muito bem, algumas capacidades são consideradas essenciais de serem desenvolvidas, trabalhadas em ensino religioso. Proporcionar uma aprendizagem sobre os conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas que são identificadas, percebidas na realidade dos alunos. Então, nós temos que partir da realidade local. Quais são as religiões, as filosofias de vidas que nós percebemos, identificamos na nossa localidade, com os nossos alunos. Proporcionar o conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, né? Então, é importante que o aluno entenda, saiba, aprenda que todos nós temos o direito de elaborarmos, construirmos nossos valores, princípios morais, filosóficos, religiosos, e considerando, né, o constante propósito de promoção dos direitos humanos, né, do respeito a essa diversidade religiosa, de princípios e valores. O aluno também deve ser capaz de desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre diferentes perspectivas religiosas, né, exercitando o respeito à liberdade de concepção, né, o pluralismo de ideias, respeitando, né, essas diferentes identidades, a diversidade cultural, religiosa, cultivando, né, valores e princípios como a ética, né, a cidadania, a cultura de paz. Também o aluno deve ser capaz de contribuir para a construção de sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios, né? A partir da ética, da cidadania, do respeito à diversidade religiosa, cultural. Ou seja, o que se propõe na base sobre o ensino religioso é uma abordagem filosófica, crítica, social, histórica. Em nenhuma maneira a abordagem deve ser dogmática, doutrinária. A proposta é que o aluno, a partir, né, das aulas de ensino religioso, ele conheça melhor, né, as práticas religiosas existentes no seu país, na sua localidade, e possa, então, ir fortalecer os seus posicionamentos, os seus princípios, os seus valores e respeitar os princípios e valores de vida do outro. Essas aprendizagens do ensino religioso, na base, estão organizadas em unidades temáticas. Uma delas é identidades e alteridades, onde deve ser abordado ao longo de todo o ensino fundamental, mas especialmente nos anos iniciais, o reconhecimento, a valorização, o acolhimento do caráter singular e diverso do ser humano, né? As diferentes identidades, através da identificação e do respeito às semelhanças e às diferenças, às subjetividades, ao exercício da alteridade, a compreensão dos símbolos e significados de cada cultura, de cada religião, e a relação entre esses símbolos, a relação entre essas diferentes identidades
que na nossa sociedade se dão de forma dinâmica, interconectada, integrada. É importante trabalhar com os alunos esse conjunto de elementos que caracterizam cada religião, os símbolos, os ritos, os espaços, territórios, as lideranças, que aí vão se conectar com a outra unidade temática de ensino religioso, que são as manifestações religiosas, em que a gente deve trabalhar o conhecimento, a valorização, o respeito às diferentes experiências e manifestações religiosas, né? A compreensão das relações que são estabelecidas entre as lideranças e as denominações religiosas e as distintas esferas sociais. Nós temos também a unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, em que são abordados aspectos estruturais das diferentes tradições, movimentos religiosos, filosofias de vida, né? Em especial os aspectos estruturantes dos mitos, né? Ideias de divindades, crenças, doutrinas religiosas, tradições orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios, valores éticos. Então são essas as unidades temáticas, né, que devem ser trabalhadas no ensino religioso. Identidades e alteridades, as manifestações religiosas e as crenças religiosas e filosofias de vida. Vamos tomar como exemplo uma habilidade de ensino religioso para o 4º ano do ensino fundamental, que propõe identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. Vamos analisar a estrutura da habilidade. Podemos identificar o processo cognitivo, identificar o que? Ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. Esse é o objeto de conhecimento. Então essa é uma habilidade que tem uma estrutura mais simples, ela não apresenta um modificador específico. Ela faz parte da unidade temática Manifestações Religiosas e está trabalhando com o objeto de conhecimento ritos religiosos. Muito bem, a proposta é que o aluno saiba identificar os ritos que são presentes no seu cotidiano pessoal, primeiro, no seu contexto familiar, depois no seu contexto escolar e comunitário, para que então ele consiga identificar os ritos do contexto específico religioso. Nós podemos propor uma atividade para os alunos em que a gente faça uma roda de conversa, né? Eu apresente algumas imagens, algumas fotos de crianças brincando, e aí eu convide os alunos a analisarem as fotos e identificarem o que as crianças estão fazendo nessas fotos. Estão brincando? Estão comendo? Estão higienizando a boca? Estão brincando do quê? É uma brincadeira individual, coletiva? Em que momento do dia eles estão brincando? Em que momento do dia estão fazendo a higiene da boca? Estão comendo? Onde? Que lugar? Qual é o espaço? Existe um espaço específico para fazer a higienização da boca? Para se alimentar? Para brincar? E aí eu vou estimulando os alunos a pensarem sobre essas situações que ocorrem no seu cotidiano, sobre as características dessas situações, sobre os recursos necessários para que essas situações ocorram, aconteçam, se é preciso um lugar específico, especial. Num segundo momento, eu posso ampliar a discussão, né, e trazendo algumas questões. A visita de um parente na sua casa, né, que há muito tempo ele não visita, né, a sua família. Essa situação, ela provoca alguma mudança? É necessário vocês se prepararem de algum modo, de alguma maneira para receber essa visita? É uma visita que é motivo de muita alegria. Faz tempo que a gente não recebe essa visita, né? E aí, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos fazer alguma comidinha
diferente, gostosa, nós vamos organizar a casa, vamos caprichar na limpeza. A morte de alguém especial, né, provoca alguma mudança na família, na rotina da família. Tem que ser feito alguma coisa que a gente não costuma fazer. Em que momento do dia será feito essa coisa? Né? É um momento muito triste, que vai solicitar a união dos familiares, dos amigos, o apoio, né, dos amigos, dos familiares. Né? O que a gente vai fazer? Vai ter que fazer um velório? O que acontece num velório? Como as pessoas se vestem, se comportam, falam. Eu posso trazer também a situação de um casamento, do nascimento de alguém, né? De um novo bebê chegando na família, a formatura. E conversando e levando os alunos a perceberem que cada uma dessas situações possui características próprias, características de tempo, de espaço, de recursos materiais, de comportamento, né, das pessoas. E que essas características especiais, elas caracterizam um ritual, um rito, né? Então, a gente tem que levar a criança, o aluno, a perceber que nós passamos, experimentamos diferentes ritos ao longo do nosso dia, na escola, em casa, e quando nós vamos à igreja também, né? Quando eu vou ao templo, quando eu faço uma oração em casa, eu também estou realizando um ritual, um rito, né? E aí a gente entra no desenvolvimento de uma outra habilidade do 4º ano, que é identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas. Nós começamos com a habilidade de identificar ritos no cotidiano, no contexto da escola, no contexto pessoal das crianças, em casa, na família. E agora a gente está avançando na sequência didática e estamos trabalhando com uma outra habilidade, que é identificar os ritos e as suas funções nas manifestações religiosas. E aqui eu posso trazer imagens de um rabino fazendo uma leitura, um discurso para o seu grupo religioso, né? Um grupo de estudos, de pessoas estudando a Bíblia, uma freira, né, realizando a catequese, um monge estudando os ensinamentos budistas em um mosteiro, e questionar os alunos. O que eles veem nas imagens? O que essas pessoas estão fazendo? É um ritual? Né? O que caracteriza esses rituais? Né? Eu posso ir ampliando essa discussão, trazendo novas informações, né? Explicando que algumas religiões têm celebrações, rituais que são parecidos, que têm elementos similares, mas que têm algumas distinções de acordo com cada cultura, com cada religião, com cada conjunto de valores e princípios. Por exemplo, no judaísmo, no islamismo, né, a gente tem os rituais para a escolha do nome e para a apresentação dos bebês, e isso é feito no templo, né, judaico. Algumas igrejas evangélicas, né, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida, lembrando a apresentação de Jesus ao templo, mas o batismo só é realizado mais tarde, na adolescência. Na igreja católica, na igreja luterana, né, o bebê é batizado nos primeiros meses de vida, né? E na adolescência ele realiza a confirmação do batismo. Na Umbanda, o batismo ocorre também nos primeiros meses de vida, tendo algumas semelhanças com o batismo católico, como o fato de haver padrinhos, né, para a criança. Mas veja, são rituais, né, que fazem parte de cada contexto religioso, que tem elementos semelhantes, similares, mas que possuem características próprias, especiais. Então, através desse tipo de atividade, nós estamos
desenvolvendo no aluno essas habilidades, né, de identificar, compreender os diferentes rituais, seja no contexto cotidiano, seja no contexto religioso, e através do conhecimento sobre essas peculiaridades, as características dos diferentes rituais religiosos, nós também estaremos trabalhando valores como o respeito à diferença, a ética, o respeito e a garantia dos direitos humanos, tá certo? Que é a abordagem proposta pela BNCC para o ensino religioso, uma abordagem, né, filosófica, crítica, social, histórica, sobre as manifestações artísticas que fazem parte do contexto do aluno, seja em nível local, regional ou nacional.